Telepergunta Lala Responde está chegando hoje ao seu segundo episódio. Como todo mundo está sabendo já, a gente fez uma parceria muito bacana com o nosso querido mestre, o Laércio Fonseca. Então, uma vez por mês, nós vamos estar enviando perguntas para o Laércio Fonseca, perguntas suas que está acompanhando o nosso canal, e o queridíssimo Laércio responde suas dúvidas para nós e a gente retransmite aqui no Luz na Nova Era. Sejam todos muito bem-vindos! Então a pergunta nesse nosso segundo vídeo é sobre a questão dos animais e a questão do karma. O nosso seguidor, ele mandou a seguinte pergunta: por que alguns animais são tão bem tratados enquanto outros são tão maltratados? Parece até que eles têm karma. Nós, seres humanos, você já sabe, você que já tem o conhecimento da lei de causa e efeito, a lei de evolução, que nós, seres humanos, estamos evoluindo sob a lei do karma, sob a lei da ação e reação. Porque nós estamos num estágio de consciência em que nós temos o livre arbítrio. E, obviamente, a lei da ação e reação traz então para nós o conhecimento das consequências de cada uma das nossas ações. Então, em relação aos animais, será que os animais estão bem? Tem karma? Responde aí pra gente, Lala! Seja bem-vindo! E aí, Leandro, muita paz a todos vocês, muita paz a todos do seu canal aí, é um grande prazer estar aqui com você novamente, Leandro. Então, quanto à pergunta, né, Leandro? Por que os homens paparicam tanto alguns animais, né? Ó, esse gatinho que está aqui comigo é a paixão da minha vida, os cães, os chamados pets, né? E como você perguntou, e maltrata tantos os outros animais e tudo mais, e come, mata, então, veja bem, a psique humana, ela tem uma vertente muito forçada com aquelas coisas que você tem uma troca, um mecanismo de troca. Então, esses animais que nós chamamos de pet, eles são dóceis, amorosos, meigos. E no arquétipo de nossa civilização, eles estão muito próximos de nossa casa. Olha, um porco, ele pode ser tão meigo, tão dócil quanto um gato, quanto um cachorro. Mas na nossa civilização, nós não criamos essa ideia de ter amor por um pet, ter amor por um porco. Por quê? Eu vou matar para comer ele. Você não consegue matar esse gato aqui para comer ele. Então, quando você perguntou por quê? Porque é mediocridade humana mesmo. Não é porque o animal tem karma. Enquanto o homem não estava aqui nesse planeta, estorvando a evolução animal, os animais tinham todo o seu ecossistema, viviam harmonicamente no ecossistema, os carnívoros comiam os outros animais, isso era normal, toda essa relação existia. Você está entendendo? Os cavalos andavam soltos pelos campos, né? As vacas e os bois também andavam soltos pelos campos, como os búfalos nas pastagens dos Estados Unidos, né? Mas quando o homem chega, ele passa a não fazer parte de um ecossistema evoluído. Você tem que entender que quando o homem chega nesse planeta, ele é um ser primitivo, da mais primitiva espécie. Ele se torna um animal no meio do sistema. Ele é um animal no meio do sistema e ele é um predador do sistema. Não é como, por exemplo, uma girafa, como um animal herbívoro, que ele não é um predador. Certo? O tigre já é um predador. A águia é um predador. Esses animais, eles se alimentam, eles vivem da morte do outro. É um processo natural, é um projeto natural para eles. Para vocês entenderem mais, eu tenho um seminário muito especial que se chama Projeto Terra do Reino Animal. Ali você vai poder entender mais todas as questões. Mas à medida que o homem vai evoluindo espiritualmente, ele vai mudando todos esses paradigmas. E uma pessoa que ama um gato, que ama um cachorro, ele ama o porco, a cabra, o gato, ele ama todos os seres, o pato, a galinha. Por isso que ele se torna vegetariano. Se tornar vegetariano significa um elo de ascensão espiritual, porque você começa a olhar todos os outros animais com amor universal, com amor cósmico, e não mais como um predador. Você tem a consciência de que o estágio de predador, na sua alma, no seu ser, se passou. E se você ainda tiver essa condição de predador, comer muita carne, exigir, odiar os animais, matar eles sem dó,
pode ter certeza que o seu karma é grande, você está tirando um karma muito grande. Aí quando você for caçado também pelos bandidos, você for caçado, ser assaltado, ser assassinado, não vai achar ruim, tá? Porque isso faz parte do teu karma que você plantou aqui na Terra, com relação ao reino animal. Porque você se tornou um predador e todo predador também pode ser predado. Essa é a lei da ação e reação. Então é bem por aí, tá? Então foque nesse ponto, foque nesse aspecto de que o verdadeiro ser espiritual, ele transcende o estágio de predador e passa a ser um estágio de coordenar e auxiliar a evolução do reino animal ao seu redor. Isso é um processo evolutivo muito grande, e passa a amar os animais. E a ação de quem ama os animais é a ação de quem cuida, de quem dá o maior carinho, dá um amor, e em troca eles vão dar esse amor, esse carinho também. Tá? Mas a gente tem que ter cuidado, né? Vai dar carinho, amor para um leão, toma cuidado, porque o leão te come, porque ele não está nesse estágio evolutivo, o caminho dele é outro, né? O caminho é de autopreservação, de alimentação. Se ele não tiver com fome, ele não liga muito para você não. Mas se ele estiver com fome, e a hora que ele olha para você, ele vê aquele, né? Aquele bifão quente na chapa, para fumaça, pega mesmo, né? Então a gente tem que saber respeitar os animais dentro de sua própria ordem evolutiva. É isso aí. Namastê. Muita paz a todos aí de nosso canal, Leandro. Muita luz. Sempre que precisar, nós estaremos aqui dando um oi com todo carinho para o seu trabalho e para a sua luz. Namastê. Gratidão, Laércio. Muito obrigado por esclarecer mais uma vez a dúvida dos nossos amigos que estão acompanhando o nosso canal. E é muito importante a gente pensar muito bem em tudo isso que o Laércio falou. O reino animal está vivendo uma outra experiência aqui na Terra. Uma experiência que não tem nada a ver com a experiência do ser humano, sob a lei do livre-arbítrio e da causa e efeito. Então, obviamente, os animais, eles não têm karma. Mas é interessante perceber que eles sofrem nas nossas mãos exatamente como se eles estivessem sob a lei do karma. Aí eu fico me perguntando, imagine o tamanho do problema que nós estamos arrumando para a nossa consciência. Porque o ser humano, sim, ele sofre, porque ele está sob a lei do karma. Mas os animais não estão sob a lei do karma e eles sofrem em nossas mãos do mesmo modo como se eles estivessem sob a lei do karma. É óbvio que tudo isso faz parte desse modelo psicológico, principalmente o ocidental e principalmente ainda na nossa cultura judaico-cristã, que coloca o homem como uma criatura, alguém criado por um Deus, e que todo o resto foi criado para quê? Para servir ao homem. Vou até fazer um desenho aqui na tela para facilitar a compreensão dessa questão que eu vou colocar. Vamos colocar em forma de hierarquias. No topo, obviamente, estaria, no modelo da mentalidade judaico-cristã, estaria o Deus criador de todas as coisas. Logo abaixo estaria o ser humano, criados à imagem e semelhança de Deus. E logo abaixo de nós estaria todo o reino da natureza, que foi criado por Deus para servir ao ser humano. Só que para pensar no seguinte: você não concorda comigo que o ser humano vive em um pedestal de tanto orgulho, de tanta arrogância, que ele não apenas coloca todo o reino da natureza como algo criado para servir a ele, mas de certo modo também coloca Deus, os anjos, arcanjos, serafins e querubins também para servir ele? Por que nós estamos o tempo todo fazendo pedidos para Deus, fazendo pedidos para os anjos, pedidos para os santos? Nós não estamos querendo também que o reino superior também nos sirva? Não é suficiente na mentalidade nossa, ainda primitiva, imaginar que os seres inferiores também estão nos servindo? Precisa, além deles, também os reinos superiores nos servir? Ora, de duas uma: ou os superiores servem aos inferiores, ou os inferiores servem aos superiores. Se nós imaginarmos que Deus está para nos servir e para conceder os nossos pedidos e desejos, por mais absurdos que sejam, então a gente acredita que o superior deve servir ao inferior. Então, por consequência, somos nós, seres humanos, que temos que servir e auxiliar o reino animal em sua evolução. Mas se a gente imaginar o contrário, que é os inferiores que devem servir os superiores, ou seja, os animais servirem aos seres humanos, então, por uma questão de lógica, de coerência e de bom senso,
nenhum ser superior deveria servir a nós. Então vamos parar de fazer qualquer pedido que seja a Deus ou a Jesus, ou seja lá quem for, simplesmente por uma questão de lógica e de bom senso, porque não podemos imaginar que tudo está à nossa disposição e que tudo que existe no universo está aqui para nos servir. O recado por hoje é esse. Agradeço a todos que acompanham o nosso canal, que estão acompanhando também esse trabalho em parceria com o nosso amigo Laércio Fonseca. Não deixe de enviar a sua questão também nos comentários para a próxima edição do nosso programa. Grande abraço a todos, namastê, muita paz e até a próxima!